Olá pessoal, olá a todos que estão assistindo ao Jornal Mais Expressão. Eu estou aqui com o Reinaldo Nogueira, o ex-prefeito de Indaiatuba. Oi Reinaldo, prazer tê-lo aqui com a gente, tudo bom? Tudo bem, prazer é meu, né? Agradecer aqui mais uma vez o convite para um bate-papo, que é sempre importante a gente estar atualizando aí as notícias da cidade, as fofocas, né? Que muitas são fofocas, mas algumas são verdades, né? Então é um prazer poder estar dividindo aqui esse espaço com você. Falar um pouco também sobre o aniversário de Indaiatuba, que é agora, né? Essa sexta-feira. Bom, vamos começar. O senhor é o comandante de um processo uma mudança muito radical aqui na cidade que aconteceu, né? Pela qual Indaiatuba passou. E desde o seu primeiro mandato, quando o senhor se candidatou pela primeira vez, você tinha ideia dessa amplitude que ia tomar? Olha, na verdade, lá atrás nós não tínhamos essa noção desse crescimento que houve a cidade. Mas nós tínhamos a noção do que era necessário fazer para que a cidade pudesse crescer ordenadamente, né? Não como muitas outras aí que começa a crescer de repente, muitos investimentos, sem uma definição onde é um distrito industrial, onde é corredor de serviço, onde pode ser feitas as prestações de serviço, o comércio em geral, residência, condomínio. Então, nesse primeiro momento, nós tínhamos aí uma ideia, não só eu, mas sempre discutindo aí com a equipe, você tem uma ideia. E depois vem os técnicos fazendo encaixar a sua ideia dentro de uma técnica, né? E a gente lá atrás, já desde o meu primeiro ano de mandato, uma das preocupações foi com o desenvolvimento da cidade. Primeiro foi pagar as contas, né? Que era muita conta que nós tínhamos aí, muito endividamento, coisa de muito antiga, não era nem do meu ex-prefeito, era mais antigo ainda. O Parque Ecológico, por exemplo, tinha sido iniciado e tudo que foi feito não tinha sido pago, tinha uma dívida grande na época com a construtora Lix da Cunha, outros empréstimos com bancos, a desapropriação do hospital que foi feita acho que uns 15 anos antes de eu entrar, 10 anos antes de eu entrar, e o hospital ganhou, a prefeitura teve que pagar aí uma conta muito grande, mesmo devolvendo o hospital para a fundação, enfim, nós tivemos uns problemas bastante sérios. Mas junto com esses problemas também a gente estava buscando aí esse planejamento da cidade, que nós conseguimos aprovar o plano diretor, que quando eu entrei o plano era de 1969, você não tinha nem nascido ainda, né? Eu estava com 2 anos na época do último plano diretor e nós conseguimos fazer do plano um desenvolvimento para a cidade, né? E aí foi. Então, conforme a gente foi vencendo as dificuldades do dia a dia, que não era fácil, pegar uma Indaiatuba como eu peguei hoje, acho que se eu soubesse daquelas dificuldades todas, nem sei se eu entraria de novo, né? Mas, enfim, conseguimos enfrentar a dedicação total, da equipe total, as empresas que vieram, as empresas parceiras, né? Eu acho que foi aí todo mundo dando a mão, junto com a população, eles entendendo as dificuldades que nós tínhamos no começo, e depois, graças a Deus, a gente conseguiu ir dando um passo a passo e mostrando o porquê nós viemos e o que nós queríamos para Indaiatuba. E hoje eu me sinto muito orgulhoso, né, em ter participado dessa história da cidade, né? Eu sei que nós, quando entramos para a política, nós temos algumas ideias, mas muitas outras vêm agregando com as ideias da população, com os debates, né, com as sugestões do dia a dia, dos técnicos. Isso aí a gente vai lapidando e dando um formato, né, que traz hoje essa qualidade de vida que Indaiatuba tem. E quando você começou, você tinha esse parâmetro, essa ideia de que você ia alcançar tudo isso, que você ia desenvolver bastante a cidade? Olha, nós tínhamos aí o compromisso com a população, né, de fazer aquilo que nós nos comprometemos. Posso dizer assim, umas promessas bastante apertadas pelas dificuldades, mas nós conseguimos vencer elas. Nós tínhamos assim, tinha uma noção que eu tinha que ser diferente, né? Eu não podia ser prefeito, de sentar numa cadeira e ser como muitos outros de outras cidades aí que passam às vezes despercebido, né? Tinha que fazer a diferença. Então foi mais ou menos esse foco que eu pensei em tomar. Dificuldade muito grande, né? O primeiro mandato muito difícil, o segundo eu consegui uma reeleição com tranquilidade,
porque a população viu a força de vontade que nós tínhamos, as coisas começando a acontecer, né? E terminamos um mandato aí com uma folga, deixando Indaiatuba um orçamento para o próximo prefeito que entrou, que foi o Zé Onério, que também fez uma boa gestão, deixando Indaiatuba equilibrada, e dali para frente, quando você não se preocupa com tanta conta que sim, por aquilo que você vai fazer com aquilo que se arrecada, as coisas foram tomando essa forma de hoje. Bom, a população reconhece o trabalho que o senhor fez, né, durante esses 4 mandatos e como deputado federal, e muitos acreditam que o senhor tem a oportunidade de voltar a qualquer hora para prefeito, né? Você acha, o senhor pretende voltar? Você acha que você tem chance? Olha, a política ela é muito dinâmica, né? Eu sempre, o que eu posso ajudar, o que eu pude ajudar e ajudo aí o prefeito Gaspar, quando ele tem algumas dúvidas que todos nós temos, eu também tinha na época, para trocar um pouco de ideia, né? Não só tomar decisões da sua própria cabeça, né? Aquilo que ele traz para mim, é lógico que eu dou as sugestões. E algumas coisas que eu vejo no dia a dia da cidade também eu dou sugestões. Não estou tão presente no governo Gaspar, mas aquilo que eu acho que é mais importante, que tem um vulto um pouco maior, a gente de vez em quando se encontra aí nos eventos, né? Se encontra em algum aniversário de alguma pessoa em comum, e é natural sair conversa de política, é natural a gente abordar alguns assuntos, né? Mas quando eu não estou com o Gaspar, às vezes estou batendo papo com alguém da equipe que compõe o Gaspar, estou batendo um papo com os vereadores, e essas ideias às vezes até chega a ele, mas foi numa conversa paralela que nós tivemos, né? Então, o que eu posso contribuir com a cidade, com uma administração séria, eu sempre estarei aí disposto. A quanto ao futuro, isso é muito futuro ainda, né? Nós temos muita coisa aí por acontecer. Falar assim, eu brinco com as pessoas assim, eu gosto, eu quero, mas não desejo no momento. Então, são situações que eu posso dizer que essas eleições agora, meu irmão forçou para mim ser candidato a deputado federal de novo, né? E tinha todo um trabalho dele já feito no estado. Para mim ser candidato era muito fácil, né? Com o apoio aqui da população do Indaiatuba e mais o trabalho que ele tinha feito na região, ficava muito fácil me eleger. Mas eu já fui deputado. Acho que foi uma experiência muito grande para a minha vida. Conhecer o Brasil como um todo, porque eu fui deputado federal, né? De trazer as conquistas para Indaiatuba e região, lutar por alguns projetos que tinham impacto nacional na época, mas é uma coisa um pouco mais morosa, né? Para você aprovar uma lei como deputado federal demora demais. Eu espero que um dia mude esse sistema do Congresso Federal que emperra muito o desenvolvimento do nosso país, né? Não estou criticando ali, estou criticando o sistema, porque hoje qualquer medida provisória barra qualquer outro projeto de lei. Então, se o seu projeto está lá para ser aprovado, o presidente manda uma medida provisória, né? E o governo sempre foi pautado em muitas medidas provisórias enquanto eu estive lá como deputado. Uma experiência muito boa, né? É uma atividade um pouco mais tranquila, mas eu gosto da coisa mais turbulenta. Então, que você esteja ali peito a peito com a população, atendendo um pedido, uma reivindicação, concretizando um sonho, que o prefeito concretiza o sonho que ele tem para a cidade. O deputado precisa trabalhar para viabilizar verba, para tentar aprovar um dia o seu projeto de lei, focando o país como um todo. Então, eu recusei esse convite do Rogério, né, e do partido, é lógico, para que eu possa estar também focado nos meus trabalhos, na minha vida privada. Eu sempre gostei de muitos desafios, lancei alguns desafios na minha vida particular, está dando certo, graças a Deus. Então, eu estou numa toada muito boa, mas sempre assim, um pouco paralelo, porque às vezes não é só o Gaspar, vem prefeitos de outra cidade falar comigo, né, principalmente agora que vai ter eleições daqui 2 anos, muita gente vem falar com a gente, pela experiência, trocar experiência, na verdade, né? E eu faço isso aí com o maior prazer. Muitas pessoas falam, Reinaldo, você tinha que dar palestra e cobrar essas coisas. Eu falo assim, mas aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer de graça, né? É lógico que eu tenho meu trabalho, tenho meu ganha-pão, que é outra coisa, mas é uma coisa que eu gosto, de dar meus palpites, e ainda
estou por dentro da atualidade política, né? Enquanto a gente está por dentro, a gente está ativo para ser usado a qualquer momento. Perfeito. E como foi e é hoje o trabalho dentro do grupo político? Que o senhor formou? O senhor formou o grupo aqui em Indaiatuba, né? E como que foi escolher essas novas lideranças para manter a coesão e para seguir as mesmas direções? Olha, primeiro ter pessoas sérias, né? Pessoas sérias que trabalham, que não têm preguiça e que quer vestir a camisa. Depois nós temos os partidos, né? Nós temos o meu partido, mas tem os partidos coligados, que dentro dessa coligação, vamos chamar assim uma coligação extrapartidária, porque acabou a coligação, mas é uma união de partidos que a gente convive com eles. E a gente tem os grupos, né, que formam, porque não adianta só eleger o vereador. Se não eleger a maioria na Câmara, você sente dificuldade em aprovar alguns projetos que você tenha que necessite de Câmara Municipal. Então é importante sempre, junto com o prefeito, eleger aí um grupo de vereadores que ajudam ele a governar. Não é vereadores que dizem amém, né, para tudo, mas são vereadores que discutem, que quando vai um projeto para a Câmara Municipal, na minha época, eu já tinha discutido com os vereadores, já tinham tirado as dúvidas, já tinham acrescentado alguma coisa, tirado alguma coisa, enfim, porque a turma fala, Reinaldo, tudo que vai lá aprova. Não, aprovava na sessão. Mas antes, nós sempre tivemos um debate com aqueles vereadores que tinham dúvidas ou que queriam mudar alguma coisa. E dentro da lei, o que era necessário, o que possível fazer, a gente sempre fazia. Então, é importante ter esse grupo de discussão. Fora esse grupo de discussão ativo, que eu chamo de vereadores, nós também temos outros grupos de discussões que são lideranças que às vezes não quer colocar o seu nome à disposição numa eleição, mas ele tem o prazer de poder estar trazendo ideias, discutindo, debatendo o crescimento da cidade. Eu lembro que em 2012, bem antes da minha reeleição, eu fazia reuniões com 15 empresários de cada vez, né? Mas toda semana eu fazia, comerciantes, expunha para eles o que ia acontecer com a cidade, o que estava acontecendo, né? Então eles sabiam, falaram assim, ó, daqui 3 anos vai acontecer isso, daqui mais 2 anos vai acontecer aquilo. E graças a Deus, hoje a credibilidade que eu tenho, principalmente com essas pessoas que puderam participar dessas apresentações, viram que tudo que eu fiz, tudo que eu apresentei, foi realizado. Então eu acho que esse crédito político de falar e cumprir vem dessas participações, né, dessas pessoas direta e indiretamente, e daquilo que eu me comprometi a fazer com a cidade, até com as sugestões de muitos, né, que a gente conseguiu colocar em prática, que dá essa credibilidade política para a gente. E agora, né, tá comentando muito que está formando uma nova chapa, né, do José Carlos Celoni com o Luiz Carlos Chaparini, né? O que você acha dessa possibilidade? Teria apoio do grupo? São 2 excelentes nomes, mas hoje não tem nem que falar em chapa e não tem nem que falar em candidato, né? Porque ainda é muito cedo, né? A gente acabou de sair de uma eleição, é lógico que a gente faz todo um planejamento agora político, partidário, que a gente vai estar sondando alguns nomes. Eu mesmo não me decidi, eu não sei qual vai ser o meu papel lá na frente. Posso ser, como eu disse lá, desejo, mas não quero, né? Mas o desejo pode ser maior que eu não quero e o não quero pode ser maior que o desejo. Mas isso é daqui 1 ano e meio ainda, né? Quase 2 anos, para que a gente possa tomar alguma decisão. E a decisão tomada vai ser alguém que possa estar à frente ao município, que tenha aí um comprometimento, né? Um comprometimento, porque o Gaspar já está trabalhando agora, eu já dei lá minhas sugestões, né, para Indaiatuba 2035. Sempre está trabalhando com 10 ou 15 anos na frente. Pensando porque sempre. Se você esperar chegar, né, eu fiz um plano lá atrás para 2025. Né? Quando o Gaspar entrou, o plano eu já deixei pronto para 2025. Então, não pode esperar 2025 para saber o que vai acontecer para o futuro. Tem que planejar, né? Então, esse planejamento já está sendo feito, né? Então, já estamos montando grupos que dão essas sugestões, as nossas ideias. Nós sabemos as necessidades aí
com o percentual de crescimento que está a cidade. Eu acredito que esse percentual daqui para frente ele caia um pouquinho, porque a pandemia fez com que Indaiatuba, pela qualidade de vida que nós temos aqui, fez com que muitas pessoas de fora viessem para cá. Vieram, moraram, experimentaram e não saem mais daqui, né? Então, se você pegar os índices do aumento de número de eleitores, de número de população, nesses últimos 3 anos, foi além da expectativa do crescimento vegetativo da cidade, né, e dessas pessoas que vieram novas para cá. Então a gente deu um boom, mas deu um boom com pessoas de qualidade também que escolheram para estar aqui na cidade, né? Investidores, pessoas que trouxeram a sua empresa para cá, enfim, acabaram incrementando um pouco aí a economia da cidade, né? Não vieram só usufruir, mas também acaba incrementando aí. Então, todos esses estudos, né, que nós sempre fizemos desde lá de 98, não deixou de ser feito, né? Agora é colocar mais uma vez nesse planejamento para mais 10 anos. Então é importante que o próximo possa seguir esse planejamento dentro do grupo, né? Que defende, que debate. Oposição eu acho que é saudável, porque a oposição alerta, porque às vezes você está tocando um caminho que às vezes tem alguma coisa que você não está vendo, né? Tem uma corrupção que está acontecendo, você não está vendo. Então, porque o vereador não é só para fazer lei, o vereador também é para fiscalizar, né? Então, é importante a gente ter aí as pessoas da oposição, e eu acho muito inteligente a oposição construtiva. Porque tem a posição, eu até ia falar uma palavra, mas não vou falar, mas tem algumas pessoas que eles nem sabem o que eles querem, né? Que não sabe o que está discutindo e o que está discutindo não presta. Então, se por uma outra situação lá, também não vai prestar, porque é aquele ditado que fala, ó, se tem governo eu sou contra. Então, essas pessoas, oposições como essa, desinteressam para qualquer cidade, não para município ou para qualquer situação, porque oposição não é só dentro da política, às vezes na política dentro de uma empresa. Nós temos vários segmentos aí que tem oposição dentro do próprio segmento, né? Então eu acredito que a oposição, quando ela é construtiva, quando ela vem alguma coisa para somar, tudo bem. Agora, não, eu vou votar contra porque eu sou contra o partido do prefeito. Aí é uma oposição burra, né? Porque ele está mostrando a ignorância dele e falando assim, ó, eu não tenho conhecimento para debater. Não, eu vou votar contra por causa desse motivo, desse motivo, desse motivo. Então ele está tendo um motivo para votar contra. Agora, o que é esse motivo? Tem consistência o que ele está falando ou ele está falando fake news, né? Então, tem que analisar. Eu acho que a população tem que começar a analisar isso aí, porque papel aceita tudo e ouvido também, né? Agora, você concretizar, a gente está vendo depois que criou, de uns anos para cá, que nós temos as redes sociais, é tanta criação, né, que acontece. Eu vou dar até um exemplo aqui. Eu fui almoçar hoje com a minha mãe falou, Reinaldo, olha que mandaram para mim, com a minha foto do meu celular, né, como se eu estivesse ligando para ela. Falou, mãe, troquei de aparelho, não sei o que, estou tentando ligar aí, não consigo, né, mas olha, eu estou precisando, faz uma transferência bancária aqui para mim, e já à tardezinha eu devolvo para a senhora, é que eu estou conseguindo falar com você só pela mensagem, me responda. E ela mostrou isso aí para mim, né, agora na hora do almoço. Falou, Reinaldo, depois que eu não respondi, a sua foto sumiu, mas o telefone da pessoa ficou. Né? Eu falei assim, ó, você tem que falar com a polícia, né? Mas você vê, as situações que criam com a nossa imagem, né, e dá a impressão que é a gente que está falando, que a gente que está... Até os imitadores, né? A gente pega aí gente que imita o Bolsonaro, o Lula, que se você atender um telefone, você acha que é um dos dois. Mas a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque as redes sociais tem muito valente na rede social. Mas quando você vai discutir ideias e olhar olho no olho, essa pessoa nunca aparece. Então, rede social você posta lá e depois você bloqueia a pessoa, sai, muda de telefone, enfim. Então, essas coisas que a população tem que prestar muita atenção. Porque solta um boato, vai acontecer isso. Mas da onde saiu isso aí, né? De quem a gente está falando, às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então nós temos que, nesse mundo moderno de hoje, das redes sociais, tomar muito cuidado com o que a gente vê,
né, com o que a gente ouve, porque por trás disso a gente tem que dar uma pesquisada para saber a realidade. Certinho. Vamos puxar agora para o crescimento da cidade de Indaiatuba também, né? Então, graças aos seus mandatos, né, que você esteve presente aí, agora com o Nilson Gaspar, Indaiatuba foi eleita uma das melhores cidades para se viver, né? O que você acha que falta fazer ainda e para onde que vai esse crescimento? Qual que é a direção dele? Olha, do prêmio, quero aqui parabenizar, já fiz isso pessoalmente para o Gaspar, mas não só o Gaspar, mas toda a sua equipe. Eu acho que alguns temas que foram avaliados são temas de investimento lá do passado, né, para chegar na tecnologia que nós temos hoje de governo, de administração, de gerência, de planejamento, de segurança. São investimentos que foram feitos aí nesses longos, no mínimo desses 20 anos, né, que foram feitos esses investimentos, para chegar num patamar de hoje. A gente não consegue pegar uma cidade do jeito que era em Indaiatuba e falar assim, olha, num mandato, 2, eu vou fazer o que ela é hoje. Eu lembro o prefeito de Mojimirim, quando se elegeu, um rapaz novo, Gustavo, ele veio aqui e falou, Reinaldo, andou na cidade, viu os projetos que nós tínhamos aqui, ele falou, não, quero fazer isso aí, eu vou fazer isso em 4 anos. Você esquece. Você não consegue, só se você tiver a varinha mágica lá, você não vai conseguir fazer, implantar o que tem aqui em 4 anos. Bom, resultado, ele tentou fazer tanto que não fez nada e não foi reeleito, né? Então tem que, quando a gente fala assim, tem que ter seriedade, né? Tem que ter o comprometimento. E tem que ter o famoso pé no chão também, sim, né? Saber o que faz. Isso aí é igual a casa da gente, né? Às vezes você quer uma coisa a mais para a sua casa, mas agora não é o momento. Então você tem que saber. Então eu posso dizer aí que Indaiatuba está de parabéns, vai continuar assim. Quando falou do prêmio, eu falei na minha casa, falei assim, Indaiatuba vai ganhar, né? Indaiatuba vai ganhar. E olha que eu sou amigo de um dos governadores que estava concorrendo, que é Curitiba, né? E eu falei assim, ó, na época Curitiba é a Curitiba ainda, né? Muito boa a cidade de Curitiba, mas hoje perde para Indaiatuba e longe, né? Então eu posso dizer porque aqui está crescendo com esse planejamento, e esse planejamento que traz as conquistas, né? Como o Gaspar, eu também ganhei vários títulos, o Zé Nery também ganhou na época, né? Porque vem numa constância aí de ações, um não para o que o outro deixou, né? Dá uma continuidade aí para que a gente possa manter essa qualidade hoje. E fala-se que a cidade de Indaiatuba ela só cresce para o lado de Elias Fausto, né? Mas também há quem acredita que dá para crescer e acontecer para o lado de Itaici, né? O que o senhor acha disso? Conversa de oposição isso aí, viu? Porque você vê o crescimento, olha o trânsito de Itaici, você acha que não cresceu Itaici, né? Se a gente olhar o trânsito de Itaici, né, você vê o quanto cresceu. Itaici já tinha lá suas chácaras, seus condomínios, seus bairros, né? Eles foram ocupados e estão sendo ocupados ainda, né? Até a entrada cresceu bastante, sim, né? tem espaço ainda para ser ocupado. Nós temos um problema, eu sou assim, não tão favorável ao crescimento quando tem uma estrada estadual que passa, que cruza uma cidade, dividir a cidade, porque os custos aumentam. Mas ali Itaici já tem estrutura, tem escola, tem creche, tem escola período integral, tem posto de saúde, já tem uma estrutura que comporta aquilo ali. O que nós não temos hoje é uma malha urbana que possa, esqueci o nome agora, mas já vou falar, que possa dar o escoamento hoje em todo aquele trânsito, porque você vai dar mais crescimento lá para virar uma São Paulo para chegar no centro da cidade. Então ali, dentro do plano, com certeza, nesse plano que foi aprovado agora, o Gaspar já deve ter determinado, por exemplo, para crescer para o lado de Itaici, precisa no mínimo ali de 2, 3 pontes sobre o rio e sobre a linha de trem. Porque você faz a ponte no rio, tudo ok. Vai lá, o trem está passando. O trem que passa aqui é tudo de carga. Às vezes demora mais de meia hora para passar, né? E às vezes para, porque tem outro, tem que se dar um tempo. Então como que fica esse trânsito, um trem parado no meio? Então tudo isso aí tem que ver, né? E hoje, aqui do lado, vamos falar assim, do lado sentido Sorocaba, do lado direito da cidade, sentido Montemor e sentido Elias Fausto e Salto, tem uma malha muito grande a ser ocupada. Então, meu modo de ver,
como assim, vendo o desenvolvimento de uma cidade, a gente tem aqui vazios urbanos, né, que estão dentro de uma malha urbana, de uma malha já planejada, para que a gente possa ter esse crescimento. Para ter um crescimento para lá, eu vou dar um exemplo aqui. Eu nem quero julgar qual o prefeito foi, que eu nem eu sei, mas Jardim Brasil. Olha onde fica o Jardim Brasil. Um bairro aí, acho que tem mais de 50 anos o Jardim Brasil. 40, 50 anos tem aí o Jardim Brasil. Do outro lado da pista, isolado. A prefeitura teve que levar lá posto de saúde, escola, creche, para atender aquela comunidade que acabou crescendo, né? Mas está lá. Para crescer mais lá, a gente vai pegar água da onde? Não tem, né? O esgoto a gente vai jogar lá, vai fazer tratamento próprio. É um custo alto. Então são situações que eu estou dizendo aqui que é mais fácil desenvolver a cidade com um custo mais barato, onde já existe a infraestrutura, do que você criar novos espaços na cidade sem infraestrutura. Quem que vai levar para lá? Né? Nós não temos isso aí ainda. Não, se você fizer, os empreendedores fazem, não sei o quê. Não é assim. Eu acho que tem que ser passo a passo. Você pega uma cidade de Montemor, e vai aqui um abraço ao meu prefeito lá, que não de crítica, que não é dele, mas é a história. Ela foi criada dos dois lados da pista. Depois você tem que criar viaduto, porque mais para frente o viaduto de Itaici, da Unilever e do Distrito Industrial, e da Plastec, que está o menos ocioso hoje, o mais ocioso hoje, né, não comportam. Então, daí você vai fazer um viaduto. Eu lembro, na época, a luta que foi com o Rogério Nogueira, nosso deputado, para fazer aquelas 2 vias novas lá do Distrito Industrial. O próximo passo agora é desenvolver o outro viaduto lá próximo à Toyota. Porque quando você cresce de um outro lado da cidade muito forte, como que vai vir para cá? Então, mobilidade urbana que eu queria falar aquela hora, né? Hoje nós temos que trabalhar muito no crescimento de uma cidade, no planejamento de uma mobilidade urbana. Então, daquele lado de Itaici, cresceu e cresce e tem espaço para ser ocupado ainda, né, para o crescimento. Só que não pode ser uma coisa mais adensada, porque não tem estrutura de mobilidade urbana para que esse pessoal possa ter uma qualidade de vida. Então, quando a gente faz um planejamento desse, a gente olha mais a qualidade de vida do cidadão e não do dono de terra, né? Então é mais ou menos assim, esse é o meu entendimento. Não olhei ainda profundamente o plano, tem o meu engenheiro que participou das audiências públicas, eu não vou nem para não criar polêmica, mas meu engenheiro trouxe, eu acho assim, pelo que eu vi, está bem estruturado e dá para guardar tranquilamente 10 anos para fazer uma nova revisão. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre o plano diretor. Na discussão desse plano diretor, né, houve muitas críticas sobre a questão da verticalização, né? E essa iniciativa, ela partiu da prefeitura. O que você vê nessa questão? Como você vê? A verticalização, eu sou a favor onde já tem toda a estrutura urbana pronta, né? Na minha época, quando se aprovava um prédio, e hoje acho que deve continuar, tem todo o estudo do impacto de trânsito. Então você vai fazer um prédio, né? Na minha época eu já exigi 2 garagens, né? Não sei se mudou alguma coisa em termos de garagem aí no plano, talvez no popular, mas aqui na concentração urbana, eu acho que onde tem toda a infraestrutura é até bom, porque hoje a cidade envelhece e para um idoso morar num prédio próximo, uma farmácia, um mercado, né, uma estrutura que ele tem ali, que ele possa fazer tudo a pé. É muito benéfico. Né? Então eu acho que isso aí ajuda muito e é o que eu estou vendo acontecer, né? Ou quando vem aí um jovem recém-casado sem filho, também vai ali, sai cedo para trabalhar e volta de noite, né? Então não é que ele entra e sai todo dia, né? Então eu não vejo assim problemas desde que respeite o impacto de trânsito. Eu não vou poder fazer agora 10 conjuntos de verticalização, sendo que naquele espaço não vai trazer uma conurbação ali no trânsito, né? Nós temos aqui próximo aí o Parque Merak, que deixaram várias quadras para fazer prédios e comércio, aonde já fizeram toda uma avenida
buscando aí uma mobilidade urbana boa, né? Então, é importante essa conotação. É a mesma coisa quando você lança um distrito industrial. O certo é você ter algo popular do lado, né? Porque ali você encurta o trajeto para ir trabalhar, pode ir de bicicleta, né? Assim, para que a pessoa possa ter essa comunidade de chegar ao trabalho e voltar para casa, fica mais fácil. Como nós temos lá o Campo Bonito e o Europarque do lado. A hora que o Europarque encher de empresa, muitas pessoas aqui do Campo Bonito estão próximo, né? Não tem que atravessar uma estrada para ir num distrito e voltar. Então isso aí que é um planejamento, né? Então dos prédios também, pelo que eu vi, as regras não mudaram muito. Quiseram mudar, mas não mudaram, né? Então eu não acredito que veio da prefeitura isso aí. Pode ter vindo da empresa que foi contratada, uma empresa para fazer aí o plano, algumas sugestões nesse sentido. Mas hoje, respeitando aí a análise do impacto de trânsito, eu acredito que não tem problema e a prefeitura tem um corpo técnico para analisar isso muito bom. E como o senhor vê a revisão como um todo do plano diretor, que foi votado agora na Câmara, né, nessa segunda-feira? Foram abordados todos os aspectos adequados? Faltou alguma coisa? Você achou que as definições estão corretas ou faltou algum ajuste melhor? O que eu posso dizer é que para um planejamento de cidade, eu acredito que está bom. Agora, tem pessoas que vão falar que é péssimo, porque não atendeu o interesse dele, né? Então, isso aí é meio que natural. Você vê, o que mais está gritando e debatendo aí é porque tem um interesse próprio, né? O plano diretor, a gente não pode pensar no interesse próprio, a gente tem que pensar num todo, né? Tem toda uma infraestrutura envolvida por trás de um plano diretor. Pode ter uma aberraçãozinha aqui, outra ali, eu não consegui ver, porque para você ver um plano diretor, no mínimo, uma pessoa que tenha uma noção do que é um plano diretor, no mínimo ele tem que debruçar em cima dele uns 30 dias, no mínimo, né? Eu não tive esse tempo ainda de ir ver a fundo. Eu vi assim um pouco macro, né? Pelas manchas que foi pintada lá, o que é a zona estritamente residencial, comercial, eu dei uma olhada mais ou menos em cima disso aí. Mas é muito complexo isso aí, é muito técnico, né? Não adianta agora um vereador chegar agora e falar assim, eu quero fazer uma mudança aqui. Se ele propor tecnicamente por que essa mudança, como fazer, né? Tudo bem, não, eu quero porque me pediram. Não é isso aí, igual falar, me pediram uma lombada, põe uma lombada lá. Não é assim, né? Mexer num plano não é igual por uma lombada. Então, nós temos que ver aí a estrutura técnica, né? E pelo que eu vi, assim, acho que está bem estruturado. Eu não sei se tudo que foi feito, se fosse se eu faria, mas também o que foi feito também não é uma coisa que traz aqui alguns impactos momentâneos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora das eleições, né, que rolou agora. Indaiatuba conseguiu eleger 5 deputados, né? Uma grande referência, um grande diferencial para Indaiatuba, né, nessa última eleição. Como que o senhor avalia esse sucesso nas urnas, né? De que forma isso ajuda Indaiatuba no cenário político daqui para frente? Se todos trabalharem igual a Rogério Nogueira, eu acho que Indaiatuba vai ganhar muito, né? Porque eu sei o que meu irmão, não é porque é meu irmão, mas o que ele trouxe para a cidade, trouxe para a região. Eu acho que a política, quando acaba as eleições, acaba a bandeira. Você tem que trabalhar em favor daquilo que você defende. Não quero entrar aqui nos questionamentos dos demais, eu acho que todos merecem estar aí no cargo, a população escolheu, está aí, né? Os meios, eu vou falar pelo Rogério, né? Os meios que o Rogério conseguiu se reeleger foram os meios das conquistas que ele conseguiu para a população. Não foi historinha. Eu trabalhei em favor disso, eu trabalhei em favor daquilo. Não, eu trabalhei e consegui, né? Então essa é uma história que está aí e os cofres municipais provam, né, que veio os recursos, veio as parcerias, veio os convênios, e está aí, não só com Indaiatuba, Salto, Elias Falso, Montemor, Tupéva, enfim, aqui é a região toda onde a gente acompanha, onde eu acompanho o trabalho do Rogério um pouco mais de perto. Ele tem trabalho um pouco mais extenso, esse mandato dele foi um pouco mais extenso, mas eu dou foco sempre aqui na nossa região metropolitana. Então eu desejo sorte para todos que se elegeram, né? É difícil uma cidade com o número de habitantes que nós temos ter 5 deputados,
3 estaduais e 2 federais. Eu acredito que se eles forem fiéis aqui à cidade e gostarem da cidade, não vai faltar recursos e não vai faltar empenho para que cada um possa. Um é da causa animal, vamos defender mais os animais, outro é da saúde, vamos da saúde, outro é da infraestrutura. É importante até que façam uma união, que eles conversem entre eles, né? E que o prefeito possa pilotar essa gerência e dizendo quais são as necessidades e expor para eles também, né? Eu não vi assim nenhum outro trabalho de vulto, não puxando o saco do Rogério, mas igual do Rogério, pesquisem, né, e vejam o que realmente foi realizado. Uma coisa é você pleitear, outra coisa é você realizar. Uma coisa é você mandar um ofício para o governador, outra coisa é você ir lá com o governador e falar assim, eu quero e de todas as maneiras alguma coisa tem que sair para a minha cidade ou para a minha região. Né? É fácil você falar, eu pus lá no orçamento. Não, você coloca no orçamento, eu sei que eu fui deputado. Você coloca no orçamento, você tem que trabalhar para que aquilo seja realizado. Ah, eu sou oposição. Não interessa, toda oposição tem seus espaços. Né? Lá tem as suas emendas impositivas que ele pode utilizar sem interferência do governo. Então vamos esperar que todos possam fazer um excelente mandato e que Indaiatuba e região ganhem com eles. Está muito bem representada, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz da gestão do Pepo Lepinski, o atual presidente da Câmara, né? E do comportamento dos vereadores diante dos projetos da administração? Olha, pelo que eu acompanho, eu posso colocar o Pepo na galeria de um dos melhores presidentes que já teve pela Câmara. Né? Um presidente atuante, não só na parte administrativa da Câmara, que a população não vê, mas a sua atuação como político, né? Como conduzir as sessões, né? O respeito que ele faz para ter dentro da sessão, né? E também o trabalho dos vereadores, esse último ano teve bastante discussão. Então eu acho que foi assim, uma Câmara bastante atuante, né? Uma Câmara que se preocupou com os projetos, que nas conversas com alguns vereadores, eles sempre falam, qualquer dúvida, antes de debater aqui, a gente vai falar com o prefeito, às vezes a gente chama o prefeito para vir na Câmara, ele vem. Então eu posso dizer que a atuação, tanto do Pepo como presidente, quanto a dos demais vereadores, eu posso aqui enaltecer a todos, inclusive a oposição. E referente ao Arthur Espíndola, né, que ele agora é o líder de governo, né, que substituiu o Cebolinha, que ficou durante muitos anos, qual que é a avaliação que o senhor faz da atuação dele? O Arthur tem feito sim um papel de líder, né? Ele tem estudado os projetos. O líder, quando tem alguma dúvida que acontece no plenário, ele está ali para estar pondo as claras, explicando o que é, o que não é, como também subir para defender. Porque às vezes tem sempre o engraçado que às vezes ou da plateia ou da tribuna vem falar coisas que às vezes não é verdade. Então o líder nessa hora tem que ser líder, ele tem que subir lá e tem que falar, o que você está falando não é verdade, você não estudou, você tem que pesquisar, né? Mostrar um outro lado. Né? Então, pelo que eu acompanho ele tem uma boa oratória e está conseguindo se colocar bem como líder. Perfeito. Vamos falar de um dos grandes desafios aqui da cidade, né? Que é a questão da água. Como o prefeito Nilson Gaspar diz, né, Indaiatuba tem feito a sua lição de casa. Mas você acha que a barragem do Ribeirão Piraí vai resolver todas as demandas? Não, a barragem do Piraí eu posso dizer que resolve todo o desenvolvimento da Zona Sul. Né? Da Zona Norte vai ter que fazer o desassoreamento aqui da barragem, do Mirim, e vai ter que buscar novas alternativas para um crescimento um pouco maior aqui da Zona Norte. Né? Isso aí tem algumas saídas ainda, mas é uma coisa que tem que se preocupar já, porque, como eu disse, não vamos esperar acabar para depois elaborar projeto, ir atrás, demora. Você vê a barragem do Mirim, eu comecei a estudar ela em 2004, fim de 2003 para 2004, até o fim do meu governo. Depois nós conseguimos, como deputado federal, assegurar a verba que veio do governo federal para concluir não, a verba do governo federal foi mais 50% mais ou menos para fazer lá a barragem.
né? Então, nós tivemos todo um planejamento em 2003 visando a construção dessa barragem, que foi feito lá quase antes de eu sair, né? Em 2015 nós já estávamos utilizando a água dessa barragem, porque senão ia ser um caos. Agora, se a gente deixasse acabar para depois ir atrás de planejamento, CETESB, aprovação, recurso, a prefeitura também não tinha um recurso para fazer, né? Foi buscar fora, mas conseguimos fazer. Então, hoje já tem que pensar para daqui 5, 10 anos como incrementar o abastecimento de água da zona norte da cidade. E a respeito da administração na área da saúde, o que o senhor acha dessa atuação? Indaiatuba precisa de um novo hospital, por exemplo? Na época da Copa não, né? Você vai na Copa agora, tá vazio os hospitais, né? Até eu não sei que vereador que postou, né, no jogo da Copa. Não tem ninguém, parece que no jogo da Copa não fica ninguém doente, né? Mas Indaiatuba não precisa mais um hospital, né? A cabeça da população, quando se fala mais um hospital, não é mais um hospital. Construir é fácil. Dá para construir mais 2 hospitais, mas e manter o hospital? Eu não sei como que está a conta hoje, mas na minha época, a manutenção durante um ano do hospital é o mesmo preço de construir o prédio. Então você fala assim, ó, eu vou construir o prédio, mas todo ano você vai gastar em termos de médico, de custeio, tudo que você gastou na obra. Então nós não precisamos mais, né? Eu acho que tem uma parceria boa com a OCA, de vez em quando dá uns desentendimento, que o prefeito precisa entrar no meio, daí acaba melhorando o atendimento, daqui a pouco cai o atendimento, enfim, eu acho que o acolhimento na saúde. E tem muita coisa ainda que nós sofremos com pessoas que vêm da região para ser atendida aqui. Pessoas que têm família fora, que têm cursos precários na área da saúde, pega aquele cidadão parente dele e traz aqui, dá o endereço dele e acaba sendo atendido na rede pública nossa, municipal, né? Tem aquele que é vizinho, mas tem parente aqui, usa aqui também o endereço para ser atendido aqui. Não só no atendimento, mas também no medicamento. Nós temos muitas pessoas que às vezes, isso na minha época aconteceu, acontece hoje e acontece no Brasil todo. Tem muita gente que vai num posto por nada e gasta uma consulta médica, né? Gasta assim, o município está pagando. E é uma situação que às vezes não é nem do médico, é de um psicólogo. Tem gente que vai no médico para ficar conversando com o médico, né? Então são situações que acontecem no dia a dia que aí é o governo e a secretária municipal que tem que fazer essas articulações para que os atendimentos sejam sendo feitos e a pandemia também, os atendimentos médicos. Agora, a pandemia atrapalhou muito, né? Represou muitas pessoas, principalmente cirurgias eletivas. Em qualquer lugar que você for do mundo, tem filas para cirurgia eletiva. Você vai operar uma hérnia, vai demorar. Você vai operar uma varize, vai demorar. Né? Você vai fazer uma catarata, vai demorar. Né? Então, agora que está retomando, eu posso dizer que em Indaiatuba, bom, não vou ser eu que vou dizer, eu desafio alguém que teve uma retomada em termos de atendimento ao público da saúde como Indaiatuba. Está nos níveis ideais? Ainda não. Nós não estamos nos níveis ideais ainda, né? Mas eu desafio qualquer um, fala assim, olha, qualquer cidade, chuta uma aí, fala, não, recuperou mais rápido do que Indaiatuba, né? Eu duvido, né? A estrutura aqui funciona, a parceria com a OCA é boa, o UPA funciona, os postos são bem aí coordenados, né? Então eu acredito, medicamento, que é uma coisa cara, a prefeitura tem patrocinado aí muita gente, né? Então eu acredito que a saúde não está no patamar que nós gostaríamos, nós, quando eu falo cidadão, estou pondo no lugar de você que está assistindo também, gostaria que estivesse, mas ela está muito maior do que qualquer outro lugar. Como eu falei, se alguém conhecer alguém que está melhor que aqui, traga aqui para a gente que eu quero ver o que ele fez. Eu não, a administração, mas eu ajudo, ver o que ele fez de diferente, né? Então eu acredito que depois de tudo isso que aconteceu, né, e agora retomando o Covid de novo, já está aumentando os índices, mas eu acredito que Indaiatuba, ainda comparando com o Brasil, é uma das melhores. E em relação à segurança pública, o senhor acha que houve um avanço? O que falta?
Não, eu acho que houve avanço, está melhorando, né? Com certeza o governo do Gaspar está investindo em tecnologia para a Guarda Municipal, está tendo uma boa conversa com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, eu estou vendo aí um bom entendimento, né? E a gente vê quando a segurança é boa não é pelos índices, né? Então os nossos índices é bastante baixo. Então quando a gente compara com qualquer outro lugar. Falar que não tem um assaltinho aqui, outro ali, uma droga aqui, uma droga... Isso aí tem no mundo, né? Mas eu acho que tá boa, mas vai melhorar ainda. Conversando com o Gaspar, ele já está com algumas ideias e está incrementando um pouco mais aí para que a polícia, não só a Guarda Municipal, né, em parceria com os demais, seja cada dia mais eficiente na sua atuação usando tecnologia. Agora sobre o orçamento da cidade. Há projeções que o orçamento do município, que hoje está na casa de 2 milhões, né, chegue a 2,5 milhões até daqui 2 anos, né? Esse valor é superior ao de muitas cidades e também de capitais. Indaiatuba tem o orçamento que precisa? Hoje eu posso falar que o orçamento de Indaiatuba está equilibrado, né? E daqui 2 anos não chega a 2,5 bilhões, né? Quando a gente fala em 2 bilhões, nós temos aí o CEPREV. A Previdência faz parte do orçamento. Então precisa ver, hoje eu não sei qual é o índice que sai do CEPREV. Então não é 2 milhões que a prefeitura, 2 bi que a prefeitura tem para gastar. O SAI está dentro do orçamento. Então você tem que tirar todo o orçamento do SAI, que eu não sei hoje, estou com os números desatualizados, então não quero errar nos números aqui. Mas você tira os orçamentos do SAI, você tira o orçamento da Previdência, né, das fundações que nós temos, aí sim você pega o que vai entrar para a prefeitura e daí você vai aplicar o que é o custeio. Né? Daí nós temos lá a obrigação, por exemplo, da aplicação do pagamento dos professores, folha de pagamento. Não só folha de pagamento, mas nós temos que aplicar 25% do orçamento só em educação. O mínimo 15% na saúde. A prefeitura, eu acho que já está atingindo os 30% na saúde. Quando você faz essa conta, mas é 30 mais 20? Não, mas aí não é bem assim, né? Que vai sobrar o quê? Mas é essa margem quando você soma das outras secretarias, o custeio, né? Tem que ter gasolina para pôr no carro, na ambulância, tem que ter um mecânico para arrumar a máquina, o caminhão, enfim, o custeio, tapa-buraco, a manutenção da cidade, enfim, tudo isso aí é um custeio, não é só folha de pagamento. Então daí você pega o que sobra, tira o custeio, é o que vai sobrar do investimento. Então o nosso investimento não é tão alto, né? Eu posso dizer, não vou falar da minha época, que acho que não sei se mudou pouco. Mas você pega Louveira, uma cidade aqui, vizinha nossa, tem um orçamento muito maior que Indaiatuba. Você pega Paulínia, um orçamento muito maior, Campinas, você pega Vinhedo, quando a gente compara proporcional ao número de habitantes, você pega Hortolândia, Sumaré, né? Só que o que eu posso dizer para vocês que às vezes não acompanham tanto o que é o orçamento, eu posso dizer que, fala assim, mas como Indaiatuba faz mais tendo menos? É que o custo nosso é menor. O custo operacional da nossa cidade é menor. Quando a gente está falando aqui de plano diretor, você faz um bairro lá, faz outro mais de 15 quilômetros de longe, mais outro mais 10, começa a aumentar o custo operacional, né? Então, Indaiatuba hoje está com um custo operacional equilibrado, né? Que a gente ainda perde em termos orçamentário para várias cidades da região metropolitana aqui de Campinas. O que faz a diferença de Indaiatuba é a gestão. Eu só lembro, só para falar mais uma vez, uma repórter me perguntou, falou, Reinaldo, Hortolândia gasta 30% na saúde, na época, estou falando lá atrás. Sim. E você gasta 22%. Como você explica isso? Eu falei, não, eu que vou fazer a pergunta para você. Vê o que eles fazem com 30% e o que eu faço com 21%. Eu com 21%, em termos de atendimento ao público, é muito maior do que eles gastam os seus 30%. Então, a pergunta é o inverso. Pesquisa isso aí e depois você reformula ela para mim, né? Então, é essa a questão, é muito a gestão. Por isso que a gente fala assim, tem cidades aí que escolhe a pessoa errada para tocar, em 4 anos a pessoa não vai bem e depois demora 10 para recuperar, né? Então, por isso que a gente tem que escolher bem os políticos.
Perfeito. E para encerrar, sexta-feira, dia 9, né, aniversário da nossa cidade, o que o senhor deixa? Deixa um recado para a população e o que você daria de presente para Indaiatuba nesse aniversário? Olha, o que eu posso dar, assim, falar para a população, ter esperança, ser participativo aí nas sugestões da nossa cidade, colaborar com a nossa cidade, né, enquanto manutenção, preservação, isso aí tudo é presente que a gente pode estar dando para a cidade, porque a gestão agradece, né, e que a gente possa continuar nesse caminho, nessa trajetória, né, que o presente, eu falo assim, não saia dos trilhos, continue nos trilhos que nós, população, vamos estar bem servidos quanto aos serviços da Prefeitura. Perfeito, muito obrigada, Reinaldo, pela sua presença, espero te ver mais vezes aqui e muito obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui, até a próxima. Também agradeço, um abraço a todos aí, um bom final de ano, um bom Natal a todos.